Pedro Lourenço vai continuar investindo no Cruzeiro nas próximas temporadas. E quem garante isso é o jornalista Jorge Nicola, que conversou com pessoas ligadas ao Pedro Lourenço, que teria revelado ao Nicola que o Pedrinho planeja investir cerca de 200 milhões de reais por temporada para que ele continue melhorando o Cruzeiro, seja dentro de campo, seja fora de campo. E quem garante isso é o jornalista Jorge Nicola. E tem mais, família. Estão falando de fair play financeiro. E o Cruzeiro aceitou junto à CBF que se realize a criação de um fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Aí a galera fala, pô, logo na hora do Cruzeiro inventa o fair play financeiro? O negócio é o seguinte, na minha opinião, o fair play financeiro tem sim que acontecer, mas não na questão do investimento, é na questão das contas. Enquanto um time estiver pagando suas contas, o fair play financeiro para ele, olha, gaste o que você quiser. Enquanto você estiver pagando suas contas em dia, você não será prejudicado pelo fair play financeiro. Pelo menos é o que eu penso que deveria acontecer com o fair play aqui no futebol brasileiro. O que o Cruzeiro está fazendo, por exemplo, de gastar muita grana em contratações, mas está pagando em dia essas contratações. O que não pode acontecer é como o Corinthians, que faz grandes contratações e não paga esses jogadores, leva processo e também não paga o valor que é pedido nos processos. E enquanto o time tiver com as suas contas em dia, eu não vejo problema algum na recuperação judicial e principalmente no fair play financeiro. E olha só, família, antes da gente dar sequência aqui ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora preste atenção. Nas últimas horas surgiu aí a possibilidade do Cruzeiro vender o atacante Caio Jorge. A gente sabe, o jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Nottingham Forest, da primeira divisão do futebol inglês, estaria disposto a pagar 15 milhões de euros na contratação do atacante de 23 anos do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro recusou, disse que o jogador hoje não sai da toca da raposa e se for sair, os valores têm que ser bem mais altos do que estão ofertando ao Cruzeiro pelo Caio Jorge. E outra, o Cruzeiro não precisa vender jogadores. Qualquer atleta que hoje é titular do Cruzeiro só sai se a proposta for irrecusável. Eu estou falando de uma proposta na casa de 30 milhões de euros pelo atacante Caio Jorge. Caso contrário, o Cruzeiro não vai vender porque não precisamos vender. O Cruzeiro hoje é sustentado pelo Pedro Lourenço, que coloca dinheiro no Cruzeiro e não quer saber quanto é que vai voltar. Ele quer retorno, é dentro de campo. Ele quer ver o torcedor cruzeirense feliz, porque o Pedro Lourenço é torcedor do Cruzeiro. É claro que ele quer fazer grandes vendas, mas a prioridade dele é ver o Cruzeiro sempre lá no topo, brigando por títulos aqui no Campeonato Brasileiro. E neste momento, o Caio Jorge é peça fundamental no sistema do Leonardo Jardim. E pensando nisso, o Jorge Nicola até traz a informação: Cruzeiro deve investir cerca de 200 milhões anuais para que mantenhamos ali o nível técnico e a estrutura sempre em evolução. Torcedor cruzeirense, podem se animar, porque as expectativas no Cruzeiro são as melhores possíveis. E eu vou colocar, família, agora aqui na tela para vocês, o que a imprensa tem falado sobre este momento atual do Cruzeiro, sobre a possibilidade de saída de jogadores, sobre os investimentos que serão feitos pelo Pedro Lourenço. Vale muito a pena conferir o que está pegando nos bastidores. Só que antes eu peço de novo que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira o que a imprensa tem falado sobre o maior time de Minas Gerais. Uma pessoa importante e ligada ao Cruzeiro teve recentemente com o Pedro Lourenço, né?
e eu tenho muita amizade com essa pessoa, e ela me confidenciou, só pediu para que eu não identificasse. Mas ela estava conversando com o Pedro Lourenço sobre investimento, gastos, prejuízos e tal, e o Pedro já confidenciou aos familiares dele que enquanto ele for vivo, ele vai continuar gastando dinheiro, cerca de 200 milhões de reais por ano no Cruzeiro. Ainda que esse dinheiro não volte, ele não está preocupado em ficar rico a partir do Cruzeiro, até porque já tem uma fortuna estimada em mais de 8 bilhões de reais, mas a ideia do Pedro, muito empolgado com o atual momento do clube, brigando por títulos, ele já até falou, pessoal da minha família, vocês saibam que enquanto eu for vivo, não estou preocupado em ter lucro com o Cruzeiro, se tiver prejuízo todo ano não tem problema, vou colocar pelo menos 200 milhões de reais no clube por temporada. O objetivo é fazer o Cruzeiro mais forte, o Cruzeiro cada vez melhor e cada vez mais próximo de títulos, porque estar bem com o Cruzeiro e fazer torcedores do Cruzeiro felizes é um dos meus grandes objetivos. Foi esse o discurso do Pedro para com os seus familiares. E aí esse comportamento contrasta com o dos acionistas do Galo, né? Que hoje eles têm capacidade financeira também, mas eles estão buscando no mercado externo 700 milhões de reais. Essa grana seria super importante para que o Atlético refinanciasse as suas dívidas, as dívidas mais emergenciais fossem pagas de maneira mais breve e o Atlético pudesse mudar um pouquinho do perfil da sua dívida. Então o Alexandre Matos, que já saiu do Cruzeiro, hoje no Santos, ele disse em uma apresentação aí dos novos contratados na temporada que o maior ídolo, respeitando todos, o maior ídolo do Cruzeiro é o Pedro Lourenço. Com essa sua informação aí, olha, eu vou falar uma coisa pra você, o cruzeirense que tá ouvindo o 98 Esportes agora, além de rir de orelha a orelha, quer dizer então que a informação que você traz de uma conversa com essa sua fonte é que ele não tá preocupado com prejuízo e pelo menos pensa em 200 milhões ano? Nicolinha, o feriado do Cruzeirense ficou agora... 200 milhões por temporada, Nicola? Por temporada, ele não está preocupado se vai ter prejuízo, se vai ter lucro. Ele não comprou o Cruzeiro pensando em receita, em aumentar seu patrimônio, nada disso. Ele até tinha ideia de comprar lá atrás, antes do Ronaldo, mas ele tinha muitas preocupações, porque o estado do Cruzeiro era muito complexo mesmo, com dívidas, enfim. A partir do momento em que o Ronaldo chega, arruma a casa, equaciona as dívidas mais emergenciais, soluciona problemas na FIFA, aí o Pedro se sentiu confortável para comprar. E essa conversa do Pedro com os seus familiares é uma conversa recente, é uma conversa de semanas. E ele deixou bem claro, pessoal, o Cruzeiro é a minha vida, eu vou investir 200 milhões de reais por ano, porque o Cruzeiro é a realização do meu sonho. E o pessoal, os filhos dele, claro, pai, manda bala e tal, um dos filhos dele tem cada vez mais tamanho dentro do dia a dia do clube. A saída do Matos aumenta a importância e o protagonismo do Pedro Júnior, que tem sido extremamente próximo do técnico Leonardo Jardim. Enfim, dá para dizer que a família do Pedro Lourenço apoiou a ideia e o Cruzeiro vai ter pelo menos 200 milhões de reais de aporte anual. E hoje o entendimento, aí também uma informação trazida pelo Samuel Venâncio ontem, das pessoas dentro do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não quer vender, tá? O Caio Jorge, a gente tem que lembrar, recentemente ele já declarou também num podcast que viveu essa experiência Europa. Pode querer de novo? Pode, mas ele falou de situação, é o famoso situação de momento. Ele já viveu essa coisa, vamos lembrar que o Caio Jorge foi comprado pelo Juventus, esteve por lá, voltou. Ele não está com isso, ele está com em mente hoje jogar pelo Cruzeiro, voltar para a seleção brasileira. Mas há um entendimento hoje dentro do clube que qualquer proposta inferior a menos de 30 milhões de euros, o Cruzeiro não estaria disposto nem a conversar. Não é a negociar, não, é a conversar. Então, esse é o entendimento pela importância do jogador, por aquilo esportivamente que o Cruzeiro deseja alcançar nesse ano de 2025, HG. Olha, Bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, esse é um assunto que eu acho que vai render mais para frente quando conhecermos quais seriam essas regras, né, de fair play financeiro. Mas claro, o Cruzeiro confirmou a participação neste grupo de trabalho aí, são 16 clubes da Série A, né, 12 clubes da Série B, outras federações também. Vai ter uma reunião assim que terminar a Copa do Mundo de Clubes e a ideia é que em 90 dias a proposta final do regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira, o SSF,
seja entregue. O Cruzeiro, obviamente, quer participar deste estudo e ver como as coisas vão acontecer, né? Mas claro, o Cruzeiro também está de olho em toda essa história, porque na vez do Cruzeiro, aí vem esse papo de fair play financeiro, gastar de acordo com o que arrecada. Eu sou da seguinte opinião, viu, CJ? Até para passar para vocês aí, que o fair play financeiro no futebol brasileiro, ele devia funcionar da seguinte forma. Se um clube tem um investidor, se é SAF, se tem um dono, e esse dono faz aportes e ele honra todos os seus compromissos, eu acho que isso aí está totalmente dentro da legalidade. O que não pode é comprar e não pagar. Time contratando e devendo. Time com salário atrasado. Essas deveriam ser as principais regras. Vamos aguardar esse grupo de trabalho aí, né? Desenvolver todo o material para a gente falar com propriedade. Agora, ficar nessa aí de tem que ser de acordo com o que arrecada, e isso e aquilo, vai ser história para boi dormir, né? Eu penso desta forma. Então, o fair play financeiro no futebol brasileiro, ele tem que começar com o seguinte: comprou e não pagou, tem que ser punido, mano. Tá com salário atrasado, tá contratando, tem que ser punido. É assim que a gente vai começar a mudar a história aí do nosso futebol. Aí eu deixo com vocês. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!